Começando mais um Fatos Deprimentes da Semana, eu estou muito feliz hoje de conversar com meu amigo Paulo Delanora, de muitos anos, nós dois brasileiros, um aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, o outro em Lisboa, Portugal, um restaurante maravilhoso que eu acompanhei tive o prazer de acompanhar desde o lançamento da ideia, do menu que ele compartilhou comigo, um restaurante bistrô, mas com Isso. influência brasileira maravilhosa, cultural, e o Cícero, né? E também com um canal super interessante que é o Lisboa Connection, que eu faço um pouco de Orlando Connection também aqui com os Estados Unidos, então a gente tem uma proposta muito parecida. E com ele eu vou dividir as percepções e fazer um balanço aqui desses 3 primeiros meses insanos, né, do governo Trump. É, Antes da gente mergulhar um pouco no L'État c'est moi, o Estado sou eu, do Trump, eu queria trazer só um dado que o que a gente está passando aqui nos Estados Unidos não é um fenômeno isolado da extrema-direita. O Instituto VEDEM de 2025 trouxe um dado para mim muito alarmante. 72% da população mundial do mundo já vivem em sistemas autocráticos hoje, né? E ele aponta uma correlação estatística bastante interessante entre essas autocracias, processo de autocratização dos países, né, ou de piora da democracia ao nível de já se considerado uma autocracia, com o aumento da polarização nos países, o aumento da desinformação, principalmente a institucional, né? Então, essas três coisas, três temas, estão correlacionados. Então, acho que aí dá para ver um pouco o desafio que a gente enfrenta, né? O Instituto Venden fez algumas considerações sobre os Estados Unidos, mas como ele é fechado no final do ano passado, a gente não tem aí do Trump avaliado, né? Mas eu acho que a gente pode sim, Paulo, fazer análises já com estofo do que está acontecendo aqui, né? Apesar de serem só 3 meses, pela rapidez com que as coisas tem acontecido, né? A gente pode falar que um dos desafios aqui dos Estados Unidos, uma coisa que começou e que ninguém esperava ali, a desregulamentação das mídias sociais trazida pelo Zuckerberg logo no começo, que financiou ali a entrada do Trump e principalmente o Musk, que das Big Techs está dentro do governo, né? E acho que isso é um ponto de atenção para esse novo governo Trump que a gente tem que ter daqui para o que vai acontecer, porque é um grande laboratório do que, né, de um país que está abrindo mão de regulamentação. E como isso se reflete não só no que o governo faz e nos dados reais da economia, mas como a população observa isso, como isso se reflete nas pesquisas de opinião. Semelhante com o que aconteceu, acho que na Europa, no Brexit, né, Paulo, também. Como Exato. a informação impacta é, nas avaliações e aí, no caso até do Brexit, no rompimento da Inglaterra com a União Europeia. Bom, primeiro, um prazer enorme estar aqui, esse reencontro virtual, né? A gente tem essa relação já de muitos anos no Brasil, de debate público, enfim, já tivemos grandes debates e está agora em dois continentes separados, mas unidos pelo interesse pelo Brasil, né? Pela democracia. Você trouxe um ponto muito importante, que acho que o governo Trump é uma continuação do Brexit, né? O Brexit americano, né? Tanto no que muito mais aprofundado, mas muito mais aprofundado, né? Porque tem um nível de poder a presidência americana muito maior do que no primeiro-ministro na Inglaterra. É, Teve uma vitória muito mais consistente, teve uma preparação muito maior com o projeto 2040, enfim, é o Brexit em esteroides, mas a origem é muito a mesma, né, do ponto de vista do experimento, né? Pegar as redes sociais e, através das redes sociais, construir
um pedaço da realidade, né? Quer dizer, pega pontos da realidade e transforma na realidade total, né? Pontos da realidade por quê? Porque sim, de fato, tem segmentos da sociedade americana que sofrem com a desindustrialização e a produção de coisas na China. De fato, tem isso. De fato, ele pega pedaços da realidade e transforma no todo, e a partir daí é, faz com que a força, criando essa narrativa, chegue ao poder, né? Inclusive pessoas que não são afetadas por essa realidade particular de alguns segmentos acabam votando porque até embute algumas frustrações, acha que é resultado daquilo ali também, né? Quer dizer, a pessoa que não tem nada a ver com a perda de empregos para a China e está numa situação de inconformismo, de insatisfeita com o emprego, acaba que associa aquilo e é por conta da China, mas não tem nenhuma relação, não está ali no. E aí cria essa realidade, a força política vence, a receita, inclusive os personagens são o mesmo, né? O Steve Bannon, que foi o grande arquiteto muito por trás do Brexit, é o cara por trás do Trump, etc. Mas só que de uma forma muito mais aprofundada agora, né? Porque, primeiro, que o poder do presidente americano é muito maior do que o primeiro-ministro inglês, né? Indefinidamente maior, né? Ele tem o poder de legislar por decreto, basicamente, né? Que são as ordens presidenciais, o equivalente ao Brasil vamos dizer assim, as medidas provisórias, né? Que é mais poderoso que medida provisória porque não tem nem tempo limitado, né? É quase que legislar presidente, né? Eles tiveram um período de grande preparação, né? Depois da derrota de 2020, né? De preparar todo o terreno, então chegaram com toda a estrutura preparada de onde atacar, enfim, já tinham tido a oportunidade de, em 2016 a 2020 de preparar a Suprema Corte com indicações, etc. Não criou uma certa proteção. Então, é um experimento, sim, como se fosse a continuidade do Brexit, com muito mais poder, num lugar que é muito mais importante e com muito mais cumplicidade direta das redes sociais. Lá no Brexit você tinha, mas era uma coisa, vamos dizer assim, secundária, né? Não era o headquarter da Meta, não era o headquarter do Twitter, do X. Agora não, o experimento é em casa, né? E essas pessoas são personagens que estão ali próximo dele, né? O Musk é meio que um assessor especial para tudo, né? Então é uma experiência nesse sentido muito mais perigosa e profunda do que o Brexit. Sim. Sobre equilíbrio dos poderes dos Estados Unidos, né, que você colocou o poder executivo do presidente, que é grande aqui, e aí, exatamente aí que o Trump está se movendo, dos limites desse poder executivo, né, e ele pode muito, Paulo, né, como você falou, e fez a correspondência com o Brasil, mas ele não pode fazer leis, ele não pode legislar, porque ele não é o legislativo. E para mim, o que está me amedrontando muito é exatamente que o legislativo é como se ele não existisse hoje aqui nos Estados Unidos. Ele está inoperante, ele está posto de escanteio. E o Trump já falou isso literalmente. Ele acha muito difícil trabalhar com. E aí, o que ele usou de instrumento porque ele tem que se basear em leis para fazer o que ele está fazendo, né? Ele não consegue, por decreto, fazer o que ele quer, passando pelo legislativo sem se basear em leis. Então, para citar duas leis aqui que ele usou, que foi bastante falado, o Aliens Act, que é uma lei de 1798, né? Para permitir um estado de exceção aí que o executivo possa, por exemplo, deportar pessoas sem o devido processo legal, né, sem que elas tenham sido, sem que você tenha acusação formal, nem que tenha direito à defesa, né? Feita 1700, não tem nem o que dizer aqui. Isso me deixou muito estarrecida, não somente o fato dele estar usando isso,
mas disso ter ido para o juiz federal, para apelação, para a Suprema Corte. Chegou recentemente na Suprema Corte o caso dos venezuelanos, que ele enviou para El Salvador, e o entendimento da Suprema Corte, que é de maioria conservadora, como você bem lembrou, dos 9, 6 são conservadores, ele, numa votação apertada, foi 5-4, teve entendimento, para mim, muito ruim no geral, parcial, de que essas pessoas tinham direito, sim, a serem ouvidas e ter o processo legal, e aí, porque a mídia investigativa estava dando dados espantosos de que muitas daquelas pessoas não tinham nem passagem na polícia, não tinham nada a ver com a gangue, né? O argumento era só de tatuagens de gangue, falho, e a imprensa estava dando que 75% daqueles não tinham essa ligação, mas assim, parentes vendo imagens na televisão. Nem sequer a gente teve transparência do nome dessas pessoas até agora, mesmo juízes federais pedindo. Então, assim, para mim isso é muito grave. Mas o entendimento da corte foi mandar essas pessoas para o Texas, e aí é uma manobra jurídica que ele está tentando mandar para estados que você tenha uma Suprema Corte estadual, porque isso existe nos Estados Unidos, mais conservador e que ele tenha maioria. E aí, essas pessoas, sim, vão ter direito ao acesso ao processo legal, mas não se manifestou sobre o uso do Eles Act. Aí me arrepiou a espinha, porque se o jurídico consegue barrá-lo, mesmo que de forma tardia, dentro do processo, você tem um limite, você tem algum equilíbrio dos poderes. Aí começa a me arrepiar bastante, porque você já não tem o legislativo e o judiciário que poderia ser constitucionalista, e dois deles, Paulo, que é o John Roberts, que é o presidente atual, e a Amy Barrett, elas tendem a ser mais constitucionalistas, então há uma expectativa para mim de que eles consigam segurar um pouco esses arroubos do Trump, né? Mas como eles têm a maioria, né? Eu acho que os entendimentos da Suprema Corte estão sendo laicá, né? E esse eu achei muito grave. Outro exemplo disso, Paulo, e aí a gente pode até incluir um pouco, gostaria muito da sua opinião como economista, ele usou para o tarifaço o IEEPA, né, International Emergency Economy Power Act, de 1977, né, que é uma autorização ampla do executivo, mas em face de ameaça externa. Estou falando aqui de guerra nuclear, estado de exceção. E aí sim o executivo poderia fazer fazer coisas como ele fez como tarifaço, por exemplo, sanções, né? É, que também não cabe, né? É usar um conceito muito elástico para uma coisa que não está acontecendo. Os Estados Unidos não está em estado de emergência. É uma narrativa populista, né? Como ele usou ali com os imigrantes. É um absurdo para mim isso. E é um caso de que, mesmo que isso chegue eventualmente ao Supremo, já foi. Não faz o menor sentido na economia. Não é assim que funciona o mercado financeiro. Ele já até voltou atrás. Então, ele está usando esses elementos para que o executivo governe sozinho. Então, vai muito além das ordens, para mim, executivas aqui. Ele usou isso para interferir no mercado global, para mostrar poder. É uma política de Estado de bullying de mostrar poder. Isso é muito assustador para mim, Paulo. Somado e aí para fechar também, as agências de controle de regulamentação, que ele demitiu todo mundo, e um governo Trump 2 muito diferente do Trump 1, que ele ainda estava entendendo a burocracia estatal ali agora, e que ele tinha alguns especialistas aconselhando, agora não. Agora ele só se rodeia de pessoas que abaixam a cabeça para ele. Então, essa bomba do tarifaço, acho que para mim, muito do que ele voltou atrás é porque, então, seria a culpa só dele se a gente tivesse uma segunda-feira sangrenta, né? Mas eu queria muito ouvir até a sua opinião sobre isso, Paulo, como economista. Essa questão que você trouxe das leis, né, talvez a gente tem que entender que todo esse escopo todo de leis, ela na verdade funciona se a pessoa jogar dentro de uma certa institucionalidade e regra. Porque se você tiver um cara como o Trump, como o Bolsonaro, por exemplo, que está disposto a qualquer coisa, a qualquer interpretação, tem um ditado chinês que diz: me dê o cidadão que eu acho crime, né? Quer dizer, se você pegar qualquer pessoa
e o Estado quiser achar o crime, ele acha, é só interpretar de forma diferente, né? Me dê o cidadão que eu acho o crime. Então, se você, quando você tem um cara que joga fora de qualquer limite, sem não tem qualquer limite, para o sistema jurídico barrar, tem que ser uma coisa que um modelo Alexandre Moraes, que é criticado no Brasil, mas visto como fazendo certo excesso, etc. Mas porque para barrar pessoas como Trump e Bolsonaro, se você for contar com a moderação que precisa ter, a própria pessoa você não vai conseguir. O que é que eu estou querendo dizer? Você pega uma lei dessa, 1770, e nenhum presidente em estado, uma pessoa normal, iria usar essa lei para. Então, mas se você pega um cara que não tem nenhum limite, ele vai pegar leis e vai deturpar o negócio e vai usar aquela lei ali. E vai dizer, não, eu estou usando a lei. Eu estou usando a lei agora porque eu considero que está em emergência, no caso das coisas econômicas. Então, se você não tiver um judiciário que seja, de certa forma, militante, você não vai conseguir barrar um cara desse, porque ele não vai ser barrado só pela racionalidade da lei. Ele vai pegar e vai dizer que está usando uma lei, só que usando essa coisa completamente elástica, porque não tem limite para nada, não? Então, a gente tem que pensar nisso, achar que a lei, só como lei, ela não tem, ela não tem vontade e forma própria, a lei. Ela precisa de alguém que a enforce e a interprete. Se você, com esses caras que usam a lei sem nenhum limite de nada, a lei tudo, né? Sem limite de nada, de ética, nem respeito pelo carro, quer dizer, o cara usa assim o que tiver. Se não tiver um judiciário que seja militante, que, de certa forma, o que Alexandre Moraes está fazendo, você não consegue barrar. Porque ele vai usando, ele vai. Então, assim, esperar que um judiciário barre apenas pelo tecnicidade da lei não vai acontecer, porque ele vai esticar o negócio até o limite. E aí a minha dúvida é se tem nos Estados Unidos, pelo controle que ele tem lá na Suprema Corte, e pelo controle que ele tem nas mídias sociais, se tem alguém que esteja disposto a ser esse personagem de é, militância judiciária, né? Chegar e dizer, não, eu vou barrar aqui porque você está usando a lei de uma forma, de uma interpretação equivocada. Isso é uma militância, quer dizer, a lei sozinha não consegue barrar essas pessoas. A lei sozinha consegue barrar pessoas que são mais ou menos normais, que jogam dentro do, do escopo assim normal, né? Vamos dizer que tá jogando assim no jogo normal. Um cara desse você não consegue barrar só com a lei, porque ele vai lá e diz, não, eu usei a lei, tá aqui, ó, 1700 e pouco. Sim, mas não pode, a pessoa não pode usar uma lei de 1700 para... Mas ele usa, então tem que ser alguém que... Então, eu tenho dúvida e pouca esperança, no caso americano, no cenário hoje, que vai ter uma resposta, quer dizer, isso pode mudar se tiver uma deterioração muito grande da questão de avaliação dele popular, etc, etc. Mas hoje eu tenho muita dúvida se podemos apostar no judiciário como que a gente precisaria de um judiciário militante para isso. E nesse cenário aí dele dominar as redes sociais, dominar a narrativa, ir para cima da pessoa publicamente de uma forma que até ameaça a integridade física da pessoa e da família, ele não vai dar proteção policial e coisa para um juiz desse. Então, eu tenho dúvida se tem alguém que vai ter coragem de ser essa militância assim, para dizer, não, você abusou da interpretação, tenho dúvida. Em relação à economia, eu sou menos pessimista do que em relação a ele ser parado nessas, no que ele está fazendo de mudança, vamos dizer assim, transformação nos Estados Unidos interno, de direitos, enfim, toda essa. Isso aí eu acho que é difícil parar, porque o judiciário não vai parar de deportação e tal. Economia eu sou menos pessimista porque
não depende só dos Estados Unidos, né? A gente viu agora com as tarifas, tem um pedaço grande desse poder econômico, gravitacional econômico, que está fora da esfera de controle dele. Que, diferentemente das coisas internas dos Estados Unidos, que é deportação, etc., ele não consegue fazer o bullying no cara porque o cara está fora dos Estados Unidos. O cara não está muito. Quando eu digo cara, é a instituição, o país está fora da esfera de poder de bullying dele, né? Então a gente viu agora, né? Ele fez uma série de tarifas e 100 países retaliaram de volta com tarifas, ele voltou atrás. Só não voltou com a China, mas vai ter que ter uma negociação. Então, com esse eu acredito que essa agenda dele de transformação econômica, de ser mais fechado, voltar para uma coisa mais imperialista, vai ser mais difícil na economia, porque ele não tem o poder de bullying, de controle que ele tem dentro dos Estados Unidos. Ele não consegue, né? Ele viu agora, ele tentou fazer, ele durou um dia, né? Foi atacado por 100 países e não adianta, porque ele não consegue, ele não tem alcance, ele não consegue com o Twitter dele ameaçar o cara, dar medo do cara sair de casa, ele não tá, porque ele está fora dos Estados Unidos. E além disso, o segundo ponto é que na primeira parte que você falou, que é interna dos Estados Unidos, imigração, direitos, minorias, ele tem o apoio de todo o ecossistema dele, né? Tanto dos fanáticos, tipo Bannon, etc., que é a turma aqui que reconstruiu o mundo, quanto dessa turma digital, os anarquistas digitais, que é o Zuckerberg, não sei o que quer destruir Estado para criar um novo paradoxo de poder que seja o digital no meio, etc. Todo mundo apoia isso aí. Todo mundo vê isso aí com bons olhos. Tirar poder da universidade, imigração, tudo isso, todo mundo está no outro lado econômico, tem uma divisão. O Bannon, essa turma do mais radical, dos antiglobalistas, dos cavaleiros templários, etc., eles são a favor disso, tarifa, nacionalismo e tal. Mas a turma dos anarquistas econômicos, tecno-anarquistas, tipo Musk e Zuckerberg, não é a favor disso, porque tarifa vai afetar eles, né? Eles precisam de... Então, nesse outro fronte, além de um pedaço da força não estar nos Estados Unidos, que ele não consegue fazer uma pressão direta, o campo dele está dividido. Tem um pedaço, a gente viu isso recentemente, né? O Musk chamando o Navarro lá de idiota, não sei o quê. Então tem uma divisão interna. Então, por esses dois fatores, pela divisão interna e porque um pedaço do poder está fora dos Estados Unidos, eu sou menos pessimista que ele não vai conseguir ir muito longe. Agora, na parte outra, eu não sei como é que vai parar isso, não. Hum. Pois é, deixa eu só fazer, antes, vou voltar nesse gancho que você deixou, mas antes só fazer uma tréplica sobre seus comentários sobre o judiciário e ativismo. Eu acho que é mais complexo aqui do que no Brasil por dois fatores. Um, o modelo de jurisprudência americano, que se a gente for olhar, influenciou antes do Trump entrar, né? E aí a gente tinha aquele monte de processo judicial, uma situação que nunca aconteceu nos Estados Unidos, que é alguém condenado, ser candidato ou não, e aí teve entendimento de uma Suprema Corte já com maioria conservadora, que foi a imunidade absoluta. E ali acabou, né? Então, e o John Roberts foi relator disso, ex-presidente da Suprema Corte conservadora agora. Então, por isso que isso para mim está muito na mão dele ser o constitucionalista que vai salvar a pátria. E isso me dá arrepios também, porque eu acho que a gente já está falando de uma pessoa ou duas dentro da Suprema Corte que pode salvar a pátria. Já não estou falando da instituição, veja, estou falando de duas pessoas. Como no Trump 1, a gente falou muito em quem? No Mike Pence, que salvou também a democracia americana, e é um super conservador religioso, mas ficou na mão dele ali fazer, referendar a eleição no colégio eleitoral americano. E isso já é curioso em si. Somado a isso, a jurisprudência americana, que eu acho mais dramático, comparando com o caso brasileiro,
também existe o princípio da excepcionalidade americana, que coloca às vezes acima dos organismos internacionais, mesmo independente do Trump, que complica um pouco mais também. Se essa potência financeira global no mundo e o princípio da excepcionalidade torna as coisas um pouco mais dramáticas. Você citou um pouco o Doge. O Doge também é uma coisa que me arrepia, porque é um estado paralelo operando dentro do governo oficial. Em tese, ele teria que terminar agora, Paulo. 120, 130 dias. Por quê? Porque ele nunca se configurou, ele foi à margem do processo legal, ele não passou no escrutínio do Senado, nada, né? Fizeram aquela ginástica retórica para colocar o cara ali como consultor especial do governo, mas aí sim tem que ser temporário. E aí agora a gente vamos ver o que vai acontecer com o Dodge. Ele está sendo bastante pressionado a sair nesse cenário de desgaste por conta dos negócios dele impactados, por ele ser, como uma amiga disse, eu mesmo, Irene, né? Ele é o cara mais rico do mundo, ele é o cara que está financiando, o grande financiador dos republicanos. Ele acabou de financiar uma eleição importantíssima 2 semanas atrás no Wisconsin, da Suprema Corte. Pasme, porque ele tinha uma questão ali regulatória que ele queria implantar uma fábrica da Tesla no Lá Wisconsin, isso no... ia Então, e perdeu, né? perdeu. Mas poderia ter ganhado. E fez aquele quem quer dinheiro do Silvio Santos ali, igual ele fez na campanha eleitoral presidencial. As pessoas precisavam assinar só um referendo ali que eles consideravam os juízes parciais, woke, alguma coisa assim, os juízes federais corrompidos, e aí, se a pessoa assinasse esse referendo, ela podia ser sorteada para ganhar 1 milhão de dólares. E foi interpretado, isso não era compra de voto. Que no caso brasileiro também acho que é um exemplo de justiça eleitoral. Isso não passaria, pelo menos não vejo passando. Então, acho que uma característica do que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje é essa mistura tão complexa dos interesses públicos e privados. Teve o dia que o Trump saiu ali com o cenário da Casa Branca de backdrop, vendendo Teslas ali, aquilo foi algo assim, para mim, surreal. Com um papelzinho com o valor dos Teslas, né? E aqui nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na Alemanha, mas acho que na Europa como um todo, me corrija se eu estiver errada, muita queimação de Tesla depois do Heil Hitler que ele fez, mas aqui, se você fizer, você pode ser considerado um terrorista doméstico. Terrorista doméstico. Então, e Ele aí, fez Paulo, ele fale. fez o information, né? Ele fez o information Isso, isso. Com a Casa Branca de backdrop. ele fez o information, não? Sim. Lamentável. E aí eu vou puxar o gancho que você deixou no final da sua fala, que é muito interessante, que é a avaliação do Trump, Paulo. E aí eu concordo com você de que a avaliação dele está se sustentando. Eu acho que ela não caiu tanto quanto ela deveria, haja vista tudo que a gente viu. Ela foi ali de 47% para 43%, agora, Ipsos Reuters. A gente não tem um campo massivo ainda antes das taxas, mas acho que já estamos pegando aí aquele escândalo do signo, alguma coisa assim. Vamos ver as próximas, mas assim, o índice menor que ele teve no primeiro governo foi 33%. Ele não está caindo tão fora da margem de erro, é bem lentamente. E aí, o que sustenta isso são dois pilares: a imigração e a economia. Mesmo que a economia desande, e é aqui que ele está mostrando sinais de que ele vai desandar, porque a população está mostrando nas pesquisas que ela está com uma paciência muito curta. Então, o ânimo da população não é de esperar essa reconfiguração do mundo que ele quer fazer, não é este o ânimo da população, é que sim, ele vá na Grocers e consiga ali uma conta melhor no supermercado no próximo mês, né? Então, não está batendo a expectativa da população com essa política do projeto 2025 de longo prazo, de reconfiguração não só econômica, mas cultural, né? Esse planejamento que tem no 2025, na cabeça do Bannon, que ele está
tem uma desconexão aí. E então aqui, mas mesmo que aqui degringole muito, o que está segurando ele bem é a imigração. E aí eu estou falando entre uma coisa que era uma demanda, inclusive, dos democratas antes da eleição, né? E isso é muito triste, porque é um pilar da diversidade é muito forte nesse partido, e a forma como está sendo feito, para mim, não devia ser uma forma que chancelada por nenhuma pessoa do Partido Democrata, né? É, a gente está vendo o discurso do ódio aqui, que é para mim é onde a psicanálise encontra a política, sendo transformado numa coisa maior, né? Você começa com a violência narrativa, política, e aquilo vai se transformando, né? E para mim, as pessoas não estão morrendo, mas elas estão desaparecendo das ruas. Elas estão desaparecendo das ruas com pessoas encapuzadas. Isso está vindo top-down e down-top. Isso está vindo do Trump, da política lá, e das conexões locais que ele faz com os governos, principalmente os governos como aqui o da Flórida, que é um governo conservador, um governo republicano, e aí você faz com o ICE, a política imigratória, ela contata com o xerife local, né, ou com a polícia rodoviária, né? Agora eles tiveram, e aí a pessoa bate o carro, né, tem seus dados checados, e aí automaticamente eles sabem duas coisas: o status migratório da pessoa e o endereço da pessoa, porque também houve um disclosure, uma abertura dos dados do imposto de renda para a política migratória. Então, eles têm a informação de onde a pessoa mora, dados sigilosos da pessoa. Então, é uma situação sem igual. Não dá para falar só é um ataque à primeira emenda da liberdade de expressão americana, assim, absurdo. O Marco Rubio veio a público dizer que os estudantes que vêm para esse país para estudar não têm direito a serem ativistas, traduzindo, expressar sua opinião política livremente, exercer a primeira emenda, que em tese cobre todos os cidadãos que moram aqui, independente do status, se é legal ou não. E é inerente ao papel do estudante, é inerente ao papel das universidades, discussões, opiniões diferentes, manifestações de ordem diversas, de assuntos diversos, porque é nesse ambiente que você cria o pensamento crítico. Eles estão lá para isso, para desenvolver o pensamento crítico. O que se tem aqui é uma narrativa para tentar calar a dissidência política de uma forma covarde, com os estudantes que são internacionais, que gastam muito dinheiro para vir para esse país, e é uma pena, porque eles estão intimidando essas pessoas, muita gente vai deixar de vir para cá, e para mim essa é uma grande força competitiva dos Estados Unidos. A força das universidades, do dinheiro que elas têm, portanto, bolsas de estudos, linhas de pesquisa, por isso que elas são tão assediadas por professores e alunos de fora. Isso vai se reverter completamente com essa ação do Trump. E uma ação visando claramente calar dissidências políticas no extrato mais vulnerável da população. Essa parte é que eu sou mais pessimista, porque essa é a parte que todo, todo o conjunto de forças que apoia ele apoia também, né? Tanto a turma do Bannon, que são os antiglobalistas, quando os é, anarquistas tecnológicos lá são totalmente a favor disso, né? Porque por motivos diferentes, né? Os dois se odeiam, né? Porque no fundo o que o Bannon quer é reconfigurar a ordem mundial para ter um Estado nacional forte, que é os Estados Unidos, na frente de tudo, um império tipo o Império Romano. Mas para isso ele tem que destruir a universidade, tem que destruir a dissidência e tal. O que a turma dos tecnocratas, dos anarco-capitalistas tecnológicos quer é destruir a dissidência e o Estado, mas quem ia ficar no centro não vai ser outros estados e a dissidência, a universidade, tal, mas quem vai ficar no centro não seria os Estados Unidos, mas sim ele como empresas e como. O objetivo é diferente, mas os dois querem isso, diminuir força da universidade, diminuir. Então, essa é a parte que eu sou mais pessimista, porque é, é a parte que todas as forças que estão com ele querem, né, por interesses diversos,
E essa é uma parte também que você falou aí que tem um pilar da imigração, mas para mim também tem esse pilar, que é, tem um pedaço da população, que eu não sei se é de 30%, 40%, mas é significativo, que o que quer é vingança contra isso, né? Mesmo que isso não tenha, e aí tem um ponto que talvez a gente não entenda bem, é por que a economia cai, ou mesmo que a economia piore, não cai tanto a, a aprovação dele. Porque o que estão procurando ali não é só melhora econômica, é vingança. Essa parte que você falou do ataque a universidades, a quebrar a espinha dorsal de tudo que é dissidência, universidade, imprensa livre, tudo isso aí, eu sou muito pessimista, porque todas as forças que estão com eles têm por interesses diversos o interesse que isso aconteça, por motivos diversos, né? Mas eles têm interesse que isso aconteça. Os globalistas, os antiglobalistas, que é o Bannon e a turma dele, porque quer os Estados Unidos como a nova Roma, controlando tudo e tem que ter um Estado nacional forte. E a turma do tecnocapitalismo anarquista, que é o Musk, etc., que é um negócio que quem controla tudo são as empresas Big dele, Tech. né? Os dois têm interesse em quebrar as pernas de tudo que é dissidência e tal. É, e, e fazer isso, eu acho que é uma. Você falou aí que segura ele, a economia segura ele o controle ou a perseguição a imigrantes, a coisa anti-imigração, mas tem o terceiro ponto que eu acho que segura ele, que é essa política da revanche, né? Que é, de certa forma, tem um pedaço aí da população, que eu não sei se é de 30, 40, 25, mas é significativo, que o que o cara quer é uma revanche contra essas elites que são representadas pela universidade, esse debate, a cultura woke, etc, etc, etc. Então, fazer isso também alimenta esse pilar dele de entregar para essas pessoas o que elas querem. Então, por isso que eu penso que ele tem uma resiliência que mesmo que a economia caia, é claro que ele vai perder aprovação, mas ele não foi eleito somente pela economia, não. Ele, a gente tem que, é bem difícil entender isso, mas ele está entregando para essas pessoas, mesmo que isso tenha repercussões negativas na economia, para essas pessoas é uma entrega. Quer dizer, o cara que está ali, eu estou querendo revanche, eu quero que taxe mesmo os chineses, taxe porque eu perdi emprego, porque o meu parente, enfim, porque eu estou com o sentimento que eu estou perdendo, etc. Porque eu queria na universidade, não consegui, porque essa universidade só fica aí debatendo coisas que eu não tenho interesse. Então, tem um pedaço das pessoas que o que espera dele é um pouco de revanche contra esse sistema. Então, todo mundo que o apoia, todos os grupos que estão à volta dele são a favor disso. E tem um pedaço da população que apoia ele que quer isso. É muito difícil imaginar que isso aí vai ser. E voltando àquele primeiro ponto que eu falei, eu não vejo uma força interna legislativa, judiciária que tem a força para parar isso. É muito difícil a gente ver isso aí parar. Com essa parte eu sou pessimista. Quer dizer, as universidades estão nos Estados Unidos, de certa forma, são sujeitas à pressão que ele faz, a pressão de rede social, não só por, vamos pensar assim, Harvard. Harvard não depende de fundos do governo americano, é verdade. Mas no final do dia o cara tem medo. Uhum. O cara tem medo do canhão vir para cima dele e, assim, a gente está falando de uma parte aí da população que é radical, armada, etc. Ele tem medo inclusive medo físico mesmo. Acho que as pessoas têm, da família, etc. Então, eu acho que a gente vai assistir muita abuso nessa área. E mesmo que a gente acha que não faz sentido nenhum, que não faz, mas para a base dele, tem um pedaço da base dele que é isso que ela quer, né? Que é isso que ela quer que entregue, né?
e todos os grupos de poder que estão com ele estão a favor disso. Então, como é que vai parar isso? Eu vi um artigo no New York Times semana passada dizendo que quando ele é, indicou uma pessoa que, uma indicação, uma pessoa que ia ser uma pessoa da área de imigração. 5 minutos depois, essa pessoa recebeu no Twitter vários tweets de indicação de imigrantes ilegais coletados por grupos de Twitter que estavam recolhendo informação. Então tem uma base aí social e o que quer é isso, né? Você falou Sim. aí que é não só o xerife da cidade que informa lá como o carro bate, mas deve ter organizações de pessoas mesmo, de movimentos que está coletando dados de imigrante, que está passando, que isso é uma coisa que alimenta essas pessoas, né? Então, isso eu sou péssimo, eu não fico. Como é que vai parar isso? Acho difícil parar, porque a gente viu isso aí, você falou da universidade, acho que foi Yale, né, que pegaram a pessoa lá encapuzada, etc. Foi, foi Colômbia e depois é um nome, não é uma faculdade, a turca que pegaram encapuzadas também. O primeiro de Colômbia foram encapuzados no apartamento dele, o Calil. Depois teve uma turca de uma, eu não gravo o nome, não é uma muito conhecida universidade, que ela era PhD, essa pegaram ela na rua, também encapuzados. Como é que, assim, eu sou pessimista, como é que vai reagir a isso? Porque a universidade, mesmo que ela tenha independência, como Colômbia tem, a instituição tem independência, mas aquilo que eu voltei lá, né? A lei sozinha, ela não tem capacidade, ela tem que ter alguém por trás. E a Sim. universidade, quer dizer, as pessoas imaginam que estão com medo de colocar a cabeça e ir para cima disso, porque pode ser alvo de direcionamento Retaliação. da rede social, etc. Isso eu sou pessimista. Em relação ao que ele está fazendo internamente nos Estados Unidos, eu acho que ele vai conseguir uma parte relevante. Em relação à economia, em relação dos Estados Unidos com o mundo, eu acho que ele vai conseguir muito menos do que eh, ele queria. Ele queria. Ok, Paula, eu vou fazer um comentário, a gente já está indo para o final, e depois eu passo a bola para você fazer um fechamento, tá? Que é o que a gente combinou, mas assim, baseado no seu comentário, eu acho que o revanchismo não é o terceiro pilar. O revanchismo é todo o tom emocional que ele veio, a força emocional que ele veio nesse mandato. Tanto que quando ele nomeou a Pam Brody no DOJ, o Departamento de Justiça americano, ele fez um discurso ali meio à la Fidel Castro, ele ficou horas falando, e ele botou tudo para. Parecia que ele estava falando com o psiquiatra dele, ele botou tudo para fora, não parava de falar. Aqueles que me perseguiram, contra os advogados, contra os defensores públicos, ali ele extravasou tudo que ele queria, ali veio tudo para fora, ele vomitou aquilo que o revanchismo, que é o grande tom que move emocionalmente ele nesse Trump 2, porque realmente ele sofreu ali, imagina, uma pessoa com um ego que já não é mais da Terra, intergaláctico, está em Marte, né? Correu o risco de ser preso, né? Então, imagina o quanto ele se ressente do sistema, e aí ele transformou isso em ataques pessoais a juízes, a promotores, a instituições, né? Tanto que o Departamento de Justiça esse é um dos grandes problemas. Está absolutamente aparelhado e perdeu a autonomia que precisa também, né? Então, as instituições estão se moldando a ele. Esse, para mim, é um outro aspecto do que eu já chamo de fascismo made in USA. Não vou voltar atrás com isso, independente do que aconteça. Mas o que você falou para mim, que é o terceiro pilar, e eu concordo com você plenamente, é o ataque. Eu não sei exatamente nomear isso, é difícil nomear mesmo, mas esse ataque à cultura woke e o quanto isso está colado na cultura hoje, o quanto existia alguma coisa na sociedade
que está dando suporte para ele nesse combate ao que ele chama de cultura woke, porque o termo já é péssimo, porque woke é woke up é despertar, e esse termo surgiu num contexto de depois do civil rights americano. É despertar para a injustiça social. Subverteram esse conceito inicial da palavra e transformaram numa grande perseguição a qualquer um que seja diferente, né? Então, eu acho que assim, o que tem de raiz por baixo disso é muito podre, Paulo. E aí a gente falava lá, quando a gente teve o fascismo, e os autores que estudaram a fundo o fascismo e as raízes sociais disso, e o que a sociedade precisa estar passando para que isso floresça, Hannah Arendt, Humberto Eco e tantos outros, o que era superioridade racial está sendo traduzida como uma superioridade branca, financeiro-militar americana, né, com limites geográficos ali. Eu escutei muito a palavra aqui, Paulo, True American Blood. E eu escutei muito durante a campanha que os imigrantes estavam contaminando o sangue dos americanos. Então, acho que esses dois conceitos, para mim, são importantes para entender esse novo conceito racial, branco, que também é geográfico americano, essa superioridade americana que ele tanto conjura nos seus discursos, né? Somado a uma tentativa que reitera isso, de reescrever a história. Então, agora ele está muito focado nos museus, e um apagamento histórico de, basicamente, do civil rights até agora, especificamente de diversidade e inclusão, subverte-se o conceito de diversidade e inclusão, assim como se subverteu de liberdade de expressão ali, quando ele recebeu as big techs no seu governo, né? E aí você tem até um portal de denúncias de professores, estudantes que estiverem fazendo qualquer ato de diversidade e inclusão que é discriminatório. Então, é uma virada 180 graus no conceito. Discriminação contra brancos, né? E aí os professores, eu estou falando de professores, Paulo, sabe? É um nível ali. A gente começou a falar das universidades, mas como eu disse, ele vem top-down, ele vem down também. Porque você tem as universidades intimidadas, porque sim, o dinheiro é privado, mas você tem ali os trustees que financiam aquilo, que muitas vezes também são republicanos e estão sofrendo pressão. Não é só o corpo docente, discente, que compõe a universidade, né? Então, e aí você tem embaixo a professora que dá aula, que pode ser denunciada nesse portal e perder o emprego. E aí ela começa a se calar e ela começa a não passar certos conteúdos. Uma tentativa de apagamento da história escravocrata americana. Eu digo aqui, é um clichê, né? Mas um país que não conhece sua história não tem como avançar, não tem como ir para frente. Ele tirou, Paulo, registros históricos importantíssimos, sumiram de sites americanos, não é só as palavras. Ele trocou uma reportagem importante no Smithsonian Museum, da Harriet, esqueci o sobrenome dela, mas uma mulher negra que foi responsável por aqueles acessos por baixo ali do trem para negros escaparem, e trocou por uma reportagem comemorativa de selos que alternavam figuras negras e brancas, escrito Black White Cooperation, na época da escravidão. Então, isso é simbólico, mas isso é muito importante já analisar num contexto mais geral, de que, para mim, o fascismo americano já está em marcha. E uma das coisas que o fascismo faz é reescrever o passado. E isso está claramente em marcha para controlar o presente. Não sei se ele vai ditar o futuro, Paulo. Aí a gente vai ver de onde vai vir essa resistência dele, que eu acho que vai vir muito. Eu acho que antes da eleição de meio de mandato, talvez ele perca. Talvez ele perca apoio legislativo por alguns dissidentes republicanos, porque os town halls aqui, que são tão importantes, que não existe no Brasil, queria que tivesse, que é esse encontro dos congressistas, dos legisladores com as pessoas, eles estão sendo muito violentos, cada vez mais violentos, a ponto de ter polícia. E muitos deles são republicanos cobrando republicanos. Republicanos que perderam emprego, republicanos funcionários públicos e federais. E aí
quando o congressista republicano vê que ele vai perder voto no seu recinto eleitoral, né, e que o apoio do campo pode custar-lhe a próxima eleição, aí sim, talvez a gente já. A gente teve uma. A gente acho que está com uma diferença de 6 na, na Câmara dos Deputados. Então, e já teve 3 dissidentes que, eventualmente, por conta do tarifaço, por exemplo, assinaram contra o Trump. Então, é uma margem pequena política. Se você conseguir que eles parem de pensar de forma monolítica como o MAGA, e no privado já tem muitas discussões aqui de alguns deles que criticam no privado, mas no público ainda se calam, se eles passarem a romper com o Trump, talvez ele perca a maioria legislativa. Aí você pode começar a ter algum processo de impeachment vindo, que pode se sacramentar na eleição de meio de mandato, que aí sim acho que ele vai perder. Mas eu acho que se não vier por aí, eu não sei por onde virá, Paulo. É, E eu, aí, bom, aí vou passar para você até para a gente fazer agora o fechamento e te agradecer até pelo seu tempo. sim, eu concordo. Eu tenho, como eu falei, eu tenho pouca esperança que isso venha do judiciário, muito pouca, por esse motivo todo que eu já falei aqui, não vou voltar. Mas de uma mudança dessa eleitoral via o legislativo, não, eu penso que é possível sim, porque se ele perder o controle da casa, Uhum. que é possível, porque essas medidas todas dele têm custo eleitoral, sim, econômica, essa redução de serviços, tudo isso tem custo eleitoral, né? É muito apertada a maioria dele. Se ele tiver uma mudança legislativa, eu penso que é muito mais fácil a resistência vir por aí, por vários motivos. Primeiro, porque é uma resistência de uma instituição, é legislativa, não é uma pessoa, um juiz dando uma decisão, é uma coisa que ele pode ter um ataque mais direto àquela pessoa, né? É o Congresso, né? Ou pelo menos a maioria do Congresso, né? Eu acho que a resistência contra esses caras é muito difícil a resistência ser mais individualizada em cima de um juiz, pelo tipo de combate que eles fazem, de perseguição na internet, ameaça, etc. Acho que é mais fácil ser uma instituição é, é, combatendo isso. Então, eu acho que a sua visão está certa. Bom, obrigado, Paulo, pela Obrigado conversa. a você. Obrigado pela generosidade do seu tempo comigo.